maquete. E agora, recentemente, a gente optou por colocar o corretor para fazer o recebimento do cliente como tem que ser. Se apresentando, oferecendo um café, uma água, né, anotando o nome do cliente, tendo esse cuidado. E também fazendo direcionamento para a sala de imersão e depois convidando o gestor, o gerente, para fazer a apresentação técnica da maquete. A partir de hoje, o corretor fará o trabalho completo. Ele fará o recebimento do cliente, com educação, então veja que todos estão bem vestidos, camisa bem calça, né, botão fechado, né, com cuidado com a imagem que é importante. E naturalmente o corretor vai fazer esse recebimento do cliente, oferecendo água, oferecendo café, perguntando o nome, se apresentando, levando o cliente até a sala de imersão. Dentro do vídeo, traz o cliente e vai passar com ele a maquete. Só após a apresentação da maquete é que o corretor vai convidar o gerente para poder fazer a composição da mesa, aonde o gerente, o gestor, o coordenador vai fazer a apresentação da tabela. Então, realmente, agora, a partir de hoje, o corretor no Hive Ibirapuera vai fazer o trabalho que lhe apetece, né? Então, não é uma novidade. Em qualquer outro plantão que vocês já trabalharam, quem já tem mais de uma experiência no mercado, sabe que assim funciona a corretagem. O trabalho de maquete realmente é um trabalho do corretor, é o trabalho do encantamento, é o trabalho do discurso, é o trabalho de convencimento, e que nós vamos colocar em prática aqui no Hive Ibirapuera. Estamos lidando com um público de alta renda, são imóveis com ticket médio de 2,5 milhões, então a gente realmente atende um público muito exigente, que percebe quando o corretor está despreparado, quando a corretora está sem repertório de discurso. É por isso que nós temos que nos preparar. Então a gente acredita que essas semanas que nós fizemos esse atendimento acompanhando vocês realmente tiveram a oportunidade de um coach, digamos assim, presencial, de escutar o discurso que o gerente usou na apresentação da maquete, a sacada que ele teve na sala de imersão. A partir de hoje, esse bastão é passado a vocês, porque nós queremos ver como vocês se comportam ao atender um cliente desse nível, um cliente que tem uma renda aí muito alta. Porque nós temos outros lançamentos por vir que vai exigir igual comprometimento e igual entrega de vocês corretores. Então, o Júlio criou aqui, junto com o Brito, o Montenegro e tal, um esboço aqui do que é importante vocês lembrarem para passar para o cliente na maquete. Então, o que é importante, na minha opinião, eu vou passar a bola para o Júnior, o Brito, que vão dar esse treinamento para vocês. É vocês justamente usarem essa colinha, aprimorar ela da jeito que vocês preferem, agregar informações que venham a multiplicar no discurso de vocês, mas vocês usarem sem ter receio do cliente perceber que você está usando uma colinha. Não tem que ter vergonha alguma, ao contrário. Mostra que você quer passar para ele informações com propriedade e você está com receio de passar alguma informação equivocada, e é por isso que você tem. E como que eu usaria essa colinha? Né? Eu usaria essa colinha junto com o meu kit de atendimento. E aí, o que é o kit de atendimento do corretor de imóveis? É o book, folha de sulfite, caneta, porque é na hora que o cliente chegar, que você receber ele. Tudo bem? Seja bem-vindo. Qual o nome do senhor? Abidiel e a senhora Sol. Muito prazer, eu sou o corretor Rodrigo da Construct. Eu represento a própria construtora. Vocês vieram no melhor momento do empreendimento. Recém abrimos as vendas. Sejam bem-vindos ao Hive Ibirapuera. O senhor aceita uma água? O senhor aceita um café? E por que a minha recomendação é que de imediato você ofereça água e café para esse casal, para esse cliente ou para essa cliente, caso esteja sozinhos? Porque em poucos plantões por onde eles passaram, a corretora teve esse cuidado. E você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Por isso a importância da vestimenta, por isso a importância de você estar com um odor agradável, o que é um problema para quem é fumante, mas aí você tem um perfume que pode inibir essa questão do odor, mas é importante você estar apresentável, crachá, amostra, e sorrindo ao cliente se apresentar, porque esse cliente vai lembrar dos demais plantões por onde ele passou, que o corretor estava sem crachá, estava desmanzelado, porque não teve essa orientação muitas vezes, coitado, né?
o corretor não teve a preocupação de se apresentar, nem mesmo perguntou o nome, e menos ainda ofereceu água no café. Então, esse cliente já vai te olhar diferente, porque ele traz péssimas referências de mercado, chegou aqui, ele entrou num plantão aprazível, um produto de alto padrão, e foi recebido por um corretor, por uma corretora que teve o cuidado de anotar o nome dele, que teve o cuidado de oferecer uma água e um café, e aí sim iniciou o atendimento direcionando para a imersão. Olha, eu vou começar o atendimento lhe apresentando o vídeo do empreendimento, a qual eu acredito que você vai se encantar. Por gentileza, leva o cliente até lá, coloca ele sentadinho e aí aciona naturalmente o vídeo. Tá bom? Estando você na vez, você precisa ver se o ar-condicionado da sala de imersão está ligado ou não. Então, cabe a você, corretor, ser o fiscal do seu atendimento. Uma vez, o seu atendimento ser o mais perfeito do mundo. Se a luz da maquete está acesa, se o ar-condicionado aqui está vazio, está batendo sol, mas está gostoso porque o ar está ligado, o ar daqui está ligado, o dali está desligado, mas o da sala de imersão está desligado. Ô Júnior, Brito, Pâmara, quem que liga lá o ar-condicionado da imersão porque está desligado, daqui a pouco vai chegar no cliente? Essas preocupações você, corretor, precisa ter para estar preparado. E aí o seu kit de atendimento nas mãos. A colinha, o book, papel, sulfite para anotar o nome do cliente, crachá, amostra. Ah, Rodrigo, entrei agora, não tem crachá. O seu gerente providencia um provisório. Ao menos vai ter o nome da empresa. E por que é importante o crachá? Porque cria uma identidade, um match entre a construtora e você. O cliente percebe que você não é de uma imobiliária terceirizada, você é da própria construtora, isso dá peso. E no momento que você sabe a imersão, você vai direcionar o cliente, olha, eu vou lhe apresentar agora os diferenciais do empreendimento em nossa maquete. Chegou na maquete, é muito importante, pessoal, você direcionar o cliente para a frente dela, que é justamente, acho que daí sentado vocês conseguem observar, mas você consegue direcionar o cliente para cá, e estando aqui é importante vocês explicarem para o cliente que a maquete ela foi colocada nesse ângulo para aproveitar o fluxo de passagem, a visibilidade que traz, mas que a posição correta é virando a maquete um pouquinho, de modo que todos os apartamentos estarão voltados para Indianópolis, para o Parque das Bicicletas. E aí você começa com a apresentação do produto, seguindo aqui essa colinha que o Júnior fez junto com o vídeo, para vocês poderem apresentar. O que é fundamental? É fundamental que todos vocês estejam com o laser em mãos. Então, se você não tem um, providencie. Se no dia em que você estiver à vez, você estiver sem laser, peça emprestado para o seu gerente. Fica um na recepção. Fica um laser na recepção. O Júnior bem falou. Ao término do uso, devolva lá, mas procure comprar um, porque afinal é uma ferramenta de trabalho. Né? E aí, use o laser para apresentar e explanar os diferenciais da maquete. Jamais aponta o dedo. Passa amadorismo para o cliente. Tá? Se não tem o laser por qualquer motivo, uma canetinha. Né? Você consegue, com a canetinha, apontar os ambientes que você gostaria. Tenha cuidado para apresentar a maquete, porque ela é muito frágil. Não vai bater a caneta, né, na arquitetura, na árvore, que você pode ali derrubar. Tá? Então, explore a maquete somente fazendo e fazendo sozinho, e vocês vão conseguir chegar no discurso correto. O que eu aconselho é que entre vocês façam treinamentos. Fala, amigo, estou na vez, deixa eu apresentar para você o produto. E não raro, estando no corretor na vez, eu vou chegar, o Gina vai chegar, o Marquezinho, fala, amigo, você está na vez, então passa uma maquete para mim. Não tem receio, não fica querendo, o diretor não. Nós somos todos parceiros e queremos o nosso bem comum, que vocês estejam preparados. Mas estejam, porque naturalmente a gente não quer pegar o corretor de uma vez e ele ficar sem saber o que dizer. No mínimo, vocês têm uma colinha para seguir no direcionamento. E essa colinha explica o que tem no térreo em primeiro andar, que está voltado à Avenida Indianópolis, vamos ler juntos aí. Lazer no térreo, do lado esquerdo está escrito elevador delivery. Quem mais? Quem pode me ajudar aí? Quem quer? Pet place, exato, bandeirinha coletivo e mini mercado. Quem diria? Tem até mini mercado aqui. Tem um espaço para isso.
não vai ser entregue equipado e decorado pelo construtor. Esse espaço geralmente é terceirizado, né? O que vai ser entregue equipado e decorado na lavanderia coletiva, o pet place que está na parte externa, na parte de CRAS, e também na parte da lateral do condomínio, além do elevador delivery, né? Que é aquele elevador monta-carga, mas comercialmente se chama delivery, para que o cliente que pediu iFood, pediu Rap, pediu algo, não tenha que descer até a recepção para buscar. Essa encomenda sobe até o andar que ele mora, ou ainda sobe até o andar que ele está fazendo festa. Se ele pediu, evidentemente, no salão de festas, esse Zé Delivery, né, vai subir com essa espumante geladinho lá no andar que ele está dando festa. E aí nós temos aqui uma diferenciação do hall social e comercial. Então isso é importante, porque você tem 2 elevadores no comercial e 2 elevadores no residencial. Os 2 elevadores no comercial saem do subsolo, primeiro subsolo, térreo, primeiro, segundo andar, para. Ele não sobe além do quarto. Por quê? Até o terceiro, melhor dizendo, né? Terceiro andar e para. Porque do quarto em diante é o elevador, é o residencial. E ali é importante vocês mostrarem para o cliente, por isso o laser, a divisão que tem de acesso entre os colaboradores e executivos que vão trabalhar nas 2 unidades comerciais, que é do lado esquerdo, tem, portanto, um hall específico para eles, e do lado direito, separado por um vidro, tem um hall, um lobby do residencial com pé direito duplo, né? E ali na maquete você consegue ilustrar bem isso. Aqui ainda acesso ao estacionamento, se dá por onde, pessoal? Pela Indianópolis, que entra os carros? Exato, pela Avenida Ibirapuera, é onde se tem acesso aos 3 subsolos. É muito importante, e o que eu faria? Eu falava, doutor, esse produto é tão diferenciado, ele tem tantos diferenciais que eu preferia anotar para não passar nada desapercebido. Vamos olhar aqui junto comigo, doutor. Aqui no térreo tem essa área comum. Depois de alguns atendimentos, eu espero que vocês façam muitos, vocês já absorveram esse conhecimento, não vão nem precisar mais ler. Quem já está familiarizado e seguro para apresentar sem isso, ok. Mas o que vocês têm que ter em mente é que é vocês que farão a venda acontecer aqui, porque na hora que voltarem para a mesa, é onde o gerente vai entrar com a tabela, o gerente vai falar apenas de números. Então, o encantamento, a venda, o convencimento junto ao cliente, o porquê que ele deve investir 2,5 milhões de reais em 2 suítes, é você quem vai fazer. Para isso, nós colocamos um vídeo vendedor, e para isso você tem uma maquete, que é uma ferramenta de vendas incrível, e para isso que nós contamos com a habilidade de vocês, de oratória, de dicção, de convencimento, de passar persuasão, passar credibilidade para o cliente. Afinal, você está prestes a vender para ele um imóvel de 7 milhões, se for penthouse maior. Então, aproveitem essa oportunidade e mostrem agora o valor de vocês. Por isso, vocês precisam se preparar, treinar como colega, para estar, evidentemente, preparado para apresentar. Porque esse modelo em que o gestor fazia todo o trabalho do corretor, a gente, naturalmente, não faria vocês crescerem, né? Porque estaríamos limitando aí a capacidade de alguns que já são mais experientes e também deixando, podando quem recém entrou no mercado agora e que precisa passar por esse teste de fogo que todos nós passamos. Não é brincadeira, não é demagogia. Eu lembro que quando eu entrei no mercado imobiliário, me colocaram no plantão. Só na minha empresa tinha 120 corretores, eram 3 empresas de venda, eu estava ali, segue em tiroteio, era nem se pegando dentro do stand, porque você pegou meu cliente, abordou lá fora, então um ambiente totalmente hostil, né? E eu tive que aprender a ser corretor nesse ambiente, que é o que nós não desejamos e não praticamos aqui. Por isso que a gente tem cuidado para contratar, por isso que a nossa equipe é enxuta, por isso o cuidado dos gestores fazer o trabalho do corretor. Mas chega um momento que a gente tem que colocar o fio para andar, porque nós não podemos carregar no colo todo mundo e a gente vai ter outros produtos adiante, onde nós vamos precisar de nossos coordenadores. E a gente precisa ver agora quem vai se destacar, quem é quem do jogo, né? E sabemos que podemos contar contigo. Ainda assim, vocês têm uma colinha nas mãos para poderem aí buscar as informações e conversar com o cliente. Então, a participação de vocês nesse processo vai ser fundamental
não vai ser essencial, porque realmente é a partir do atendimento de vocês que a bola vai chegar redonda na mesa para o Júnior, para o Montenegro, para o Ribeiro, para o Brito, para o Raparoso, quando eles forem ajudar vocês. Porque agora eles vão fazer o papel realmente de gerente, de coordenador, de corretor líder, e não mais de corretor fazendo a apresentação de maquete. Não é demérito algum, somos todos corretores, né? Estamos gestores, mas somos corretores. Mas tem que ser cada um no seu quadrado, senão o próprio cliente não te valoriza como profissional. Fala, pô, o cara não fez nada, também não aconteceu. Então, assim, isso é muito importante, o cliente entender que, pô, é o último corretor dele, que é o cara que explicou tudo, e ele colocou na mesa o gerente que chegou e brigou, e o gerente colocou o diretor para aprovar, cada um no seu quadrado, que nem aquela musiquinha. Então, aqui você tem a questão dos andares, são 4 apartamentos por andar, do quarto ao 9º andar, eles colocaram aqui exatamente nas prumadas corretas, então da direita para a esquerda, 80, 57, 55, 56, 78, então os dois das pontas têm 2 suítes, e os dois do centro é uma suíte, todos os apartamentos com uma vaga livre. Ah, a vaga é determinada? Não, não é, porém é livre. E por que não é? Olha, o gerente vai explicar para você o seguinte. Toda e qualquer pergunta que o cliente fizer para vocês na maquete ou na impressão, que vocês não souberem responder, lembra do papel e caneta? Anota, fala, doutor, essa dúvida é importante, eu prefiro responder para você com propriedade. Eu vou anotar aqui, na hora que o meu gerente for reunir conosco, eu vou perguntar para ele. Isso passa para o cliente o quê? Que você é uma pessoa que tem receio de falar aquilo que não domina. Isso para o cliente não conta. Pessoal, a gente está tratando aqui com um público de alfarrobeiro, que não é o primeiro imóvel dele. Então, o público precisa ser conquistado. É diferente de trabalharmos, como eu já trabalhei e tenho orgulho disso, com o público Minha Casa Minha Vida. Onde o que ele quer é sair do aluguel. Ele não quer saber se é Bolsonaro, se é Lula, se o que eu estou falando é certo ou errado, ele quer cair para dentro. Ele quer sair do aluguel, porque, pô, já paga aluguel. Se eu tenho a chance de pagar o que é meu, eu quero cair também. Então, aqui não. Nesse target, você realmente buscar conhecimento de causa e propriedade. E a responsabilidade é tamanha, tanto quanto o público que vai comprar o primeiro imóvel. O público que vai comprar o primeiro imóvel, você, enquanto corretor, precisa ter a responsabilidade de entender que muitas vezes, a maior parte das vezes, aquela vai ser a maior dívida da vida da pessoa. Esse cara, esse cliente, ele já comprou alguns imóveis na vida. E ele vai comprar com você não porque você é um senhor distinto, por exemplo. Ele vai comprar contigo se ele perceber que você tem valor agregado. Que você tem diferenciais que outros corretores não ofereceram para ele. E lembra que esse cara, esse target, está recebendo ligações só sobre imóveis, são 4 ou 5 por dia. Isso é estatística. Vender outros serviços mais. Então você tem que se diferenciar dessa leva. E como que você se diferencia? Primeiro pela vestimenta, segundo pelo entusiasmo, terceiro pela simpatia, por isso o toque de oferecer uma água e um café antes de mais nada. Por quê? Porque o cara entrou, ele já tem a experiência de outros plantões, o corretor atendeu, nem olhou na cara dele, não falou o nome, não perguntou, não ofereceu nada, por aqui, maquete, decorado em mesa. Na maior parte dos plantões que ele visitou foi isso. Não é essa a referência que ele tem do corretor. Agora ele chega no raio, o corretor está sorrindo. E nós temos que sorrir sempre, sabe por quê? Não importa que a gente está com busca de atenção do carro, 3, 4 aluguéis atrasados, a dispensa vazia. O cliente não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, se ele perceber isso, aí que ele não vai comprar com você. Por quê? Porque tudo que você disser para ele, ele não vai acreditar. Não, esse corretor, essa corretora está querendo do lado dele. Ele não quer ver a minha necessidade. Por isso que quando você entra nesse plantão, você tem que ser a pessoa mais próspera do mundo, sorrindo, tudo bem, seja bem-vindo, o senhor veio no melhor momento do empreendimento, meu nome é Rodrigo, qual é o nome da senhora, qual é o nome do senhor, o senhor aceita um café, o senhor aceita uma água fresquinha? Aceitou? O Gilberto já está ali, Gilberto, pode atender, por favor? Quando o Gilberto for buscar o seu café, a sua água, eu vou apresentar o vídeo de imersão, a senhora vai ver que lindo que é. E leva. O arquiteto já vai estar contente, deixa eles sentarem primeiro, fique à vontade, né? E coloca o vídeo para rodar. Na hora que o vídeo estiver rodando, não fala nada, o vídeo se vende. E por que tem que apresentar o vídeo primeiro do que a maquete? Porque vários detalhes desses da colinha que você falar na maquete, o cliente vai lembrar de ter visto no vídeo.
vai facilitar a sua explanação. E o Giba e o Silvio já estão alinhados, eles não vão entrar no meio do vídeo com café e água. Vai esperar acabar, eles vão ouvir. Na hora que o cliente sair, já vai estar os dois ali, ó. Prove aqui seu café, sua água. Gostaram do vídeo, o que achou? Senta aqui um minuto no lounge para tomar o seu café tranquilamente. Senta o cliente naquele ambiente, deixa ele sentado ali tomando café. Olha, o senhor está procurando imóveis há algum tempo? Há quanto tempo? O senhor já visitou? Ah, é? Por que não comprou lá? Corretor de imóveis que vende é o corretor que faz pergunta. Literalmente. Então comece a trocar ideia com o cliente. O cliente terminou de tomar uma água, o café dele, levanta e fala, olha, agora eu vou te apresentar os detalhes da maquete. São tantos detalhes que eu fiz até aqui uma anotação minha para que eu não esqueça nada. Vamos lá, por gentileza. Chegou aqui na maquete. Deixa eu pegar essa definição. Pessoal, vamos levantar, vamos acompanhar aqui comigo. Eu já passo para vocês. Estou pegando aqui a apresentação do seu inventor, Júnior. Vamos junto aqui. O que eu faço com o cliente quando eu trago o cliente para cá? Está dando aqui. Primeiro, eu posiciono ele de frente com a maquete, para justamente ele olhar e se impressionar. Fala, doutor, eu te apresento raios de Ibirapuera. Olha que fachada maravilhosa. Quem desenvolveu esse projeto de arquitetura foi a FGLF, que é um escritório de arquitetura renomado, parceiro da Conscrac ao longo desses 42 anos. Inclusive, nós fizemos em conjunto um projeto que foi premiado na Rua Guarará, nos Jardins, que é o Jardim Paulista. É um empreendimento que é considerado o mais lindo dos jardins. Inclusive, no lançamento, a Veja saiu com uma nota dizendo que o Jardim matava em torno de inveja estética. Olha que discurso bacana, é um discurso verdadeiro. Se o cliente colocar no Google, ele vai encontrar isso. E, naturalmente, você já começou a apresentação da maquete trazendo conteúdo. O cliente já entendeu quem é FGMF, a Conscrac, o cuidado que ela tem com a fachada, e tem um projeto que é case. E aí eu continuo, falo, olha, Hive, em português, se chama colmeia. Por quê? A simetria aqui da fachada faz com que tenha uma semelhança real com a colmeia. Então nós temos esse elemento presente em toda a fachada. A proposta do Hive, quando entrega, é ser reconhecido pelo nome. Então o morador que aqui tiver um apartamento, não vai precisar dizer aos amigos que tem um imóvel na esquina da Ibirapuera, cá em Indianópolis, embora seja esse um endereço muito nobre. Ele vai apenas dizer, pô, sobre que você mudou e tal, manda agora no Hive. É um produto que vai ser reconhecido pelo nome. E por quê? Porque nós temos uma localização de destaque. A maquete, por uma questão de marketing, nós colocamos ela posicionada no encontro das avenidas. A forma correta dela é um ângulo um pouco para cá, porque todos os apartamentos estarão voltados para Indianópolis, de frente com o Parque das Bicicletas. Todos os apartamentos terão vista, portanto, Parque das Bicicletas, Clube Monte-Líbano e Parque de Ibirapuera. Esse é um diferencial muito grande que torna o nosso empreendimento reconhecido como o primeiro da fila. Afinal, nada pode subir entre o Hive e os parques, porque o zoneamento não permite. Aqui eu diria, doutor, que nós estamos com o pé na areia. Esses trocadilhos é bacana porque serve para quebrar um gelo e também faz uma analogia correta no diferencial da nossa localização. Nós estamos numa posição no terreno que é uma referência ao pé na areia. Aí começa a desbravar o produto. Nós estamos na esquina, Avenida Ibirapuera e Avenida Indianópolis. A Avenida Indianópolis, o senhor sabe que ali, no Pão de Açúcar, é a República do Líbano. Elas mudam de nome. Então, a República do Líbano vira Indianópolis, de igual sorte a Avenida Rami vira Assocê. Então, todas que atravessam a Ibirapuera muda de nome. Isso é legal vocês falarem, explorarem, porque mostra para o cliente conhecimento de micro-região. Ele fala, pô, você mora em Moema? Não, doutor, mas eu conheço. Eu me especializo na onde eu trabalho, na onde eu atuo. Pois bem, o empreendimento Hive Ibirapuera é composto por 3 tipologias. Você tem uma loja aqui na esquina, que é exatamente onde está o nosso estande. Essa loja de térreo mais primeiro andar não vem à venda, porque faz parte do business da Conscrac,
a alocação, né, desse espaço para fazer um patrimônio. E você tem o segundo e o terceiro andar, são duas lajes corporativas que também não vêm à venda. O objetivo da empresa é alugar posteriormente essas duas lajes para uma única e grande empresa. Só que nós tivemos o cuidado de separar todos os acessos. Por exemplo, o acesso da loja se dá pela Avenida Ibirapuera. O acesso do corporativo, ó, você observa aqui, ele tem aqui do lado esquerdo o acesso, o lobby do corporativo é separado do residencial. Então aqui você tem o elevador do corporativo que vai subir para o segundo, terceiro e para aqui. Ele não tem acesso ao residencial. De igual sorte, aqui você tem um acesso do residencial com uma portaria blindada. Essa portaria tem um mosaico artístico que é o mesmo que acompanha aqui na sua lateral. Aqui você acessa portaria 24 horas, entra por um lote do pé direito duplo e aqui você tem acesso a dois elevadores sociais e o elevador delivery. Isso, você está lendo aqui a sua colinha. Aqui o elevador, ele sobe no térreo, passa direto pelo segundo e terceiro andar e para do quarto em diante. Portanto, o nosso residencial, ele começa no quarto andar em diante. Isso é interessante, doutor. Por quê, PT? Aqui eu não tenho apartamento andar baixo. Sabe por quê? O meu quarto andar em relação ao nível da rua são 14 metros. Só para você ter uma referência, o poste tem 12 metros. Então, do primeiro andar do residencial, você já não enxerga fio na sua frente, não enxerga carro passando, nada disso. Então, nós temos aqui realmente um apartamento que oferece uma vista privilegiada para os parques, Monte Livre e Ibirapuera. Tipo, faz uma água para mim, por favor. Bom, dando continuidade, pessoal. O empreendimento, ele oferece uma infraestrutura de lazer completa para o residencial, onde tanto os frequentadores da loja quanto os colaboradores executivos da lajes comerciais não têm acesso. O lazer realmente é restrito ao residencial. E o lazer é completo. Aqui no térreo, por exemplo, eu tenho uma lavanderia coletiva, tenho um espaço de mini mercado e também tenho um pet place. O pet place, você tem, aí você traz o cliente, você tem acesso aqui por trás e ele está exatamente nesse pulmão de segurança. Esse pulmão verde é o que separa, inclusive, com o prédio vizinho. Agora perceba, eu não tenho apartamento aqui dos fundos e nem dos lados. Todos os nossos apartamentos são frontal. Esse é um diferencial do raio de Ibirapuera, porque eu não tenho unidade sem vista. Todos os apartamentos terão vista perene, porque nós estamos no primeiro da fila, estamos no pé na areia aqui da Avenida Ibirapuera e Avenida Ibirapuera. Aí aqui vocês têm a informação que consta do quarto ao nono andar. Se vocês contarem quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, vocês têm a mesma tipologia que é final 1, final 2, final 3, final 4. Qual que é a referência? É sempre um vermelhinho, que é a varanda. Então, por exemplo, esse apartamento, você tem uma varanda e uma suíte voltada para o Parque das Bicicletas e uma suíte voltada à Avenida Ibirapuera, que é um apartamento de quantos metros está aí? 80 metros. Perfeito. Esse apartamento, no centro, você tem a varanda e uma suíte voltada ao Parque das Bicicletas, que é de uma suíte. Quantos metragens tem esse aí? 57, que é o final 2. No final 3 também tem uma varanda e uma suíte voltadas ao parque. Qual é o tamanho desse apartamento? 55. E aqui você tem mais um apartamento com duas suítes, sendo uma varanda e uma suíte voltada ao parque e uma suíte voltada para o vizinho, que tem um recuo que é o nosso terreno e tem um recuo deles também. Aqui começa o prédio. Mas é um apartamento de quantos metros aqui? 78. Então, do quarto até o nono, você tem essa mesma distribuição. 4 apartamentos por andar, atendido por 2 elevadores, mais o elevador delivery. A partir do 10º andar, começam as plantas diferenciadas, como a que vocês podem observar ali. Essa planta aqui, ó, aqui, mais essa, mais essa, mais essa varanda,
É uma penthouse incrível. Qual é a metragem dessa penthouse? 144, apartamento 101. E aí você mantém aqui um apartamento de 55 e aqui um de 78. Então, no caso do 10º andar, você tem 3 apartamentos por andar. E essa penthouse ela é diferenciada porque toda a lateral dela aqui está debruçada no Parque de Ibirapuera, para estar de camarote também. Porque você tem parte da área superior dela coberta, parte do teto da varanda é coberta e parte é descoberta. Esse é o conceito de penthouse, é um conceito de casa suspensa, que foi muito procurado na pandemia. As pessoas procuraram casa em condomínio fechado e coberturas. Por quê? As pessoas queriam ter um imóvel mais arejado. E nós proporcionamos esse fluxo para elas aqui no raio de Ibirapuera. Mas, o Abidiel, aqui, quando chover, vai molhar? Vai, doutor. A proposta é essa, realmente. Não tem mais nada em cima. Agora, o que pode ser feito é, oportunamente, ele fechar com o vidro em cima, caso o condomínio não enxergue a objeção. O que eu prevejo que não vai ser o caso. Vai ser tranquilo mesmo. Ele conseguir colocar aqui um vidro por cima, porque ele impacta na fachada, e aí ele não tem essa questão da chuva caindo. Embora a proposta seja essa realmente, ele tomar, colocar ali uma planta, colocar ali um mobiliário com a chuva e tal. No 11º andar, nós temos 2 por andar. Qual que é a metragem dessa aqui? 127 e 108, certo? Então são 2 apartamentos, 2 penthouses incríveis. E aí, eu gosto de explicar para o cliente, essa aqui, eu dou uma ênfase nela, por quê? É entrando na questão do artesanal. Doutor, eu apresentei para você aqui agora, as áreas comuns, 2 andares diferenciados, mas é importante eu ressaltar que o senhor percebe que a distância, que o pé direito do residencial ele é bem maior que o do comercial. Eu percebi, ou mesmo que ele não tenha percebido, ele vai perceber depois que você falar. Olha, é porque nós vamos entregar piso a piso R$ 3,90 de pé direito. É muito alto. Ele vai concordar sem saber muito bem quanto é. Aí você aponta aqui, ó. Aqui. É lá. Não, olha um pouquinho mais para cima. É ali. Ali está o seu teto. O convencional, doutor, é aqui, ó, 2,60. Por isso o laser é importante, pessoal. Quando você marca aqui 2,60, ó, 2,60 é o que a legislação demanda. Porém, ele tem muito mais do que a legislação demanda. Ele tem 3,90 de pé direito. Isso é muito alto. E é piso a piso. E aí, o que é piso a piso? É do chão de um ao teto do vizinho, tá? Então, é naturalmente sem um acabamento. Sem, evidentemente, o contrapiso e o porcelanato, ou taco de madeira, e sem o rebaixamento de gesso. Mas é muito alto, gente. Se a gente considerar que sendo bem conservador, o cara vai rebaixar 30 centímetros, geralmente rebaixa 20, vai rebaixar 30, vai subir, ainda vai ficar com 3,5 de pé direito, é muito alto. Então, agora, se ele quiser fazer um loftzão nova-iorquino, com as ferragens aparentes, chão queimado, é R$ 3,90 que ele vai ter. O fato é que realmente é muito alto. E por que você enfatiza isso nesse momento? Eu gosto. Porque daí eu vou enfatizar esse pé direito, que é R$ 3,90 vezes 2. Estamos falando de R$ 7,80 de pé direito. Fala, doutor, aqui, nesse espaço, nós poderíamos ter construído mais 8 apartamentos, ou seja, 4 embaixo e 4 em cima, e ter aumentado o nosso retorno financeiro. Ele concorda comigo? Ele vai concordar. Então, somente uma empresa como a Construct, que tem 42 anos de mercado, que faz uma construção artesanal, ela abre mão de um retorno financeiro para proporcionar aos moradores uma área comum na parte mais nobre do seu produto, no meio da torre. Ou seja, o 12º e o 13º andar é uma área comum. Aqui você tem um pilar descoberto, você tem uma cadeirinha totalmente estruturada aqui, e você tem um mega salão de festas para poder comemorar sua conquista, bodas da família aqui. Essa, sem dúvida, vai ser a área mais instagramável de São Paulo, doutor. Debruçado no Parque do Ibirapuera, o 12º andar, 13º, porque o pé direito é duplo. Olha que área incrível. E aqui é presente também o conceito de biofilia. Olha essa palavra, anotem ela, biofilia. O que é biofilia? É o conceito de você trazer a natureza para dentro da sua casa. Por isso que nós temos um paisagismo aqui vertical.
assinado pela Gabriela, porque você tem esse conceito de biofilia presente na arquitetura da FGMF. Então percebam que eu dei uma ênfase no pé direito para enfatizar a minha área comum, e aí eu continuo. Então aqui é o 12º, aqui é o 13º. No 14º e 15º, eu ofereço aqui 2 apartamentos que não são penthouse, mas são apartamentos diferenciados. Sabe por quê? Olha o tamanho da sua varanda, ela foi unificada. Então você ficou aqui com uma boca de sala. O que é boca de sala? Pé direito, todos entenderam o que é a altura. A boca de sala é a largura. Simplesmente isso. Então aqui, num apartamento convencional, qualquer um, seja ele de uma suíte ou seja de 2, você tem uma boca de sala de mais ou menos 3,70. Então você tem 3,90 de altura por 3,70 de largura. Então você tem uma mega visibilidade, muito ar entrando, iluminação natural. Você nem vai precisar usar iluminação de luz no apartamento desse, o sol vai entrando o tempo todo e tal. E essa é a proposta. No caso desses 2 apartamentos, que é o apartamento 141 e 151, que são ambos de quantos metros, pessoal? 105 metros, você tem uma boca de sala que é de quase 8 metros de largura. O cara senta aqui, ele vai estar de camarote olhando o Parque do Ibirapuera, nesse ângulo aqui, ó, e ele vai estar observando, fumando um charuto, tomando um whisky de 12 anos. Não, 12 não. Esse cara aqui vai tomar pelo menos 18, né? Não vai tomar uns 18 anos aqui e vai falar, cara, eu venci. Então, assim, você consegue fazer o cliente entender o que é uma penthouse colocando o cara aqui. Como é que você consegue colocar ele aqui? É falando do charuto, falando do whisky. Ah, o senhor não bebe whisky? O que o senhor prefere? Prefere tomar um bom vinho? Então, aqui é um lugar que o senhor vai abrir um chateau lá todo. Doutor, pelo menos um boné eu vou lhe dar, para o senhor poder abrir aqui, e se o senhor me indicar alguém, eu vou certamente comprar um outro. Enfim, pessoal, quebra gelo, tá? Entendam, a gente está trabalhando com um público que esse é o mundo dele. Então, se não é o nosso mundo, não é o meu mundo. Eu sou um cara de famílias, mas eu também não me furtei de conhecer. Conhecer ali a internet, permite essa possibilidade, esse acesso. Então é importante a gente estar inteirado. O cliente, a gente nunca tem que se colocar num patamar de igualdade. Ele sabe quem é quem. Mas a gente também não pode passar uma submissão, porque afinal, ele é médico, ele é um bom despachante, ele é um excelente comandante, ele é um cara fudido na área dele, um advogado top, um juiz, um desembargador. Mas o corretor de imóveis somos nós. Quem é capaz de fazer esse sonho virar uma realidade para ele somos nós. E nós somos direto da construtora. Por isso que é a importância da gente mostrar conhecimento. Então, 14º e 15º, nós temos esses 2 apartamentos com 105 metros e você mantém aqui. Só que aqui você tem os 2 de 55 e aqui de 78. Aí subiu para cima é plugado, né? Então, subindo, valeu, Garcia. Nós temos aqui o 16º, certo? Essa unidade 161, quantos metros tem, pessoal? 104 metros, é uma penthouse com uma suíte. Esse aqui é aquele cliente que na conversa, dentro da imersão ou aqui na maquete, ele entendeu o que está separando e tal, é um outro momento de vida. Então aqui você tem que trazer o cara para o doutor, tem um modo certo para você. Você vai morar de camarote para o Ibirapuera, em um suitão. Aqui você vai treinar com as meninas do condomínio, né? As moças que vão morar aqui, você vai fazer um network muito legal e você vai ter o apartamento mais cobiçado do condomínio, né? Se você pagar é seu. 161, 104 metros com uma suíte e você tem uma varanda lateral repulsada do Parque de Ibirapuera, né? E aqui mantém 55, 78. No 17º andar, nós temos aqui um apartamento de quantos metros, pessoal? 70 metros. 55, 78, perfeitamente. E aí você tem lá o treino bem em cima, que é 192 metros, que é o cliente que quer morar uma das conquistas e realizações. Fala, doutor, acima de você vai ter Deus. Então, ali você vai... E além do rooftop, né, pessoal? Então você tem os 192 metros aqui para, evidentemente, oferecer para esse cliente que quer morar em um coronário. E aí você traz o cliente para a reflexão de produto. Fala, doutor, a área comum mais privilegiada
ela fica num lugar de melhor visibilidade. Sabe onde é? Por que você tem que provocar isso no cliente aqui? Porque desse ângulo ele não está vendo o rooftop. Então você fala para ele, doutor, a melhor vista qual que é? Pois bem, nós não temos aqui uma pior vista, né? Porque lembra que o nosso quarto andar já é 14 metros em relação ao nível da rua. Mas eu concordo com você, a melhor vista é da cobertura, e é por isso que nós fizemos dela uma área comum. Nossa, aqui você tem uma piscina, aqui você tem um lounge bar, você entra ele muito bem equipado e finamente decorado. Nessa apresentação, você agregou conhecimento, falou da FGNF, falou que o raio significa como é, e o porquê disso. E aí, para agregar nessa informação, vocês podem mencionar, legal que o Julinho está gravando, porque depois vocês podem rever esse vídeo e agregar na apresentação de vocês. Por que a fachada tem esse nome raio? Porque a arquitetura dela é de calço, né, de pilares, é externa. Isso faz com que a planta seja quadrada. Então a flexibilidade de layout dentro do apartamento é total. Porque não tem viga passando no meio do apartamento dentro. Porque elas estão aparentes do lado de fora. Então, além de ser muito bonito, isso também tem um sentido. Né? O raio ele foi desenvolvido, pessoal, para envelhecer com muita dignidade. E aí nós temos aqui empreendimentos do quilate do Mirate, que é esse aqui, né? 280 metros, um por andar da Colônia Ferrari, apartamentos custo médio aí de 40 mil reais. Ao lado dele o Parque Avenida, da Exetec, 208 e 290 metros, que também tem custo médio de metro quadrado de 40 mil reais. Seguindo adiante, você tem o terreno do posto de gasolina, que certamente será um produto grande. O terreno da Calas, que é o que dizem será um apartamento acima de 600 metros. E você tem o Oscar da Crisul, já pronto, consolidado, uma revenda de 7º andar a 52 mil reais o metro quadrado. Então não vamos nem falar do Hive ainda. Seguindo adiante, você tem aqui na esquina da Maracatins, você tem o Copa, 305 metros, 2 por andares, tá? E você tem do outro lado o Zafiro. Qual que é a metragem da Silvana da Zafiro? 360 e 493 metros quadrados. Qual que é o preço médio lá? 35 mil metros. Então vejam só, pessoal, a vizinhança que esse cliente tem. Então, daqui a alguns anos vai ser natural o cliente passar pela Indianópolis, subir a República do Líbano e se deparar com esses prédios todos de altíssimo padrão, que é o caso do Hive. Então nós tivemos o cuidado de ir na esquina, porque todos eles são bons terrenos, mas o único da esquina é o nosso e o terreno do Pão de Açúcar. Então no terreno de esquina nós colocamos metragens menores, com alto padrão de acabamento, todos os apartamentos com vaga livre, todos os apartamentos com 13,90 de pé direito, piso a piso, que é muito alto, todos eles com vista para o Parque Ibirapuera. O Hive vai absorver essa bolha de valorização, essa bolha não é o termo mais adequado, mas essa vertigem de valorização uniforme. E aí o Hive está incluído nesse cenário. Então a oportunidade que o cliente tem de ter a vista ao Ibirapuera que nós oferecemos aqui, a partir de 1.600.000, que é o nosso apartamento de entrada de 55 metros, já foi até vendido. Então, a partir de 1.700.000, o apartamento de 57 metros, que é o nosso 42 disponível, para o cliente ter essa mesma vista, ele tem que alcançar aí pelo menos 7 milhões na mesma avenida. E por quê? Porque são apartamentos muito maiores. E o nosso custo de metro quadrado saiu bem abaixo de todos esses que mencionei. Então, o Hive é uma oportunidade por isso. Porque ele vai valorizar tanto quanto este, e quem comprar na tabela vigente vai ganhar um potencial de valorização muito grande. E pensando em liquidez posterior, que aí é um assunto que os gerentes na mesa vão destrinchar junto ao cliente, mas já passo aqui um briefing para vocês, nós levantamos qual o custo de locação no apartamento Hive. Digo para vocês, 12 a 15 mil o apartamento de uma suíte, 15 a 19 mil apartamentos de duas suítes. E não é um achismo, nós fizemos um levantamento com apartamentos de padrão em localizações de referência, como por exemplo o IT da Gafisa, na Leopoldo Couto de Magalhães, o Diogo da Exetec na Diogo Jacqueline, os produtos da FL, na Vila Nova e também do Itaim Bibi.
Então, esses empreendimentos têm em comum a arquitetura de referência e endereço de desejo, mas nenhum deles oferece vista para o Ibirapuera. Então, realmente, nós temos um puta produto com vista, vara livre, pé direito, tudo na nossa mão. A colinha está na mão de vocês. Esses diferenciais aqui que o Júlio apontou, pé direito 3,90, vista livre, o quarto andar tem 14 metros do nível da rua, todas as unidades de frente, sol o dia inteiro. Então, realmente, é muito discurso, cabe a vocês treinar, que a partir de hoje o bastão está na mão de vocês. Saibam usar, que não é sempre que vocês aqui vão a primeira vez. Não é sempre que vocês vão convencer o cliente do lead vir. Não é sempre que vocês vão conseguir trazer o cara debaixo do braço no estande avançado. Mas quando conseguirem, dê o seu melhor. E não tenha receio de errar. Faz certo, faz sentido. O que a gente percebeu é que realmente precisamos dar autonomia para o corretor apresentar para vocês crescerem em discurso, para vocês, o cliente entender a importância de vocês no processo, e os gestores naturalmente estarão à disposição para fazer a mesa e aplicar a tabela. E aí a diretoria sempre parceira junto para poder fazer a apresentação de algum diferencial ou mesmo para defender uma aprovação. É isso, só uma dúvida, pessoal. Bora,